Bom dia, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos costurar de novo mais um pouquinho. Eu tenho uma encomenda, nós vamos fazer hoje um porta-moedas. Olha aqui, ó. Olha que linda. Olha essa outra estampa aqui, ó. Show, né? Então, é uma encomenda que eu tenho que uma amiga muito querida me pediu de algumas peças com estampas variadas. Eu já vou mostrar para vocês, tá? É uma peça muito facinha de fazer. Ela vai dar de lembrancinha no aniversário da filha dela. É muito gostoso. Então, vamos lá. É um passo a passo rapidinho. E vem aprender comigo. Eu vou tentar passar uns segredinhos. Acompanhe o vídeo até o final. Já vai dando um like, já vai fazendo os comentários lá, curte, compartilha com as amigas, que é muito gostoso de fazer. Olha que dia lindo que tá hoje, que bênção. Maravilhoso, né? Deus é lindo. Vamos lá? Ó, as estampas que a gente tem aqui, ó. Compra como tecido para necessaire mesmo. É da Meia Tigela a marca desse tecido. É um painel que vem bastante estampa. Vem sempre duas de cada. Duas dessa, duas dessa, duas dessa. Eu uso só uma face. A outra eu coloco um outro tecido combinando, tá? Porque daí eu consigo ter mais peças da mesma. Aí me rende mais e fica mais legal. Dá para usar como porta-moedas, dá para usar como tampa de bolsa, onde a criatividade mandar, tá joia? Então, assim, não fique só no porta-moedas, faça outras peças também que consegue adaptar. Eu já cheguei a fazer até um chinelinho para as crianças, uma pantufa. Eu usei assim, ó, como a frente da pantufa, né? De enfiar o pezinho aqui, ó. E já usei também como pantufa para as crianças. Então, assim, dá para fazer muita coisa legal. Tá joia? Vou mostrar para vocês o passo a passo. Segura aí. Ó, pessoal, então aqui, ó, nós temos 2 pedaços de tecido de forro, tá? O avesso e o direito, tá? Aqui nós temos a estampa, o forro, ele tá só no tecido, tá? Aqui, ó, o nosso tecidinho já escolhido, eu escolhi esse do Koala. Ele já tá colocado na manta R1, tá? A manta R1 é uma manta que tem uma cola de um lado só. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar um quadradinho, tá? Um quadradinho assim, um dedinho maior do que a sua peça. E aí você vai pegar essa manta, vai pegar o lado que ela tem a cola virada para cima e o avesso do seu tecidinho. E aí você vai passar ferro, vai colocar um paninho bem fininho por cima e vai passar ferro para essa manta grudar no seu tecido. E vai fazer a mesma coisa com o outro que vai ser a parte de trás, né? Então vai ser aqui e aqui, tá? Então, vai fazer a mesma coisa com outro que vai ser a parte de trás do seu porta-moedas. Então, você vai fazer a mesma coisa, vai passar, corta com um quadradinho, e aí você passa ferro e refila. Você vem aqui e recorta exatamente em cima do risco aqui, que aqui tem uma bordinha branca, você corta bem em cima, fazendo o mesmo tamanho. E aqui nós vamos precisar de 4 pedacinhos de tecido para a gente fazer um terminal aqui nesse zíper, tá? Esse zíper tem 11 centímetros e aqui, ó, nós vamos fazer assim, ó. Então, precisa ser maior, mais larguinho aqui do que o seu zíper, né? Deixa eu colocar aqui, nós vamos fazer assim, ó. Aqui e aqui, tá? E aqui, a mesma coisa. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês verem. Aqui assim, ó, tá? Aqui assim, ó. Nós vamos fazer um terminalzinho aqui para fazer um acabamento no zíper. Nós vamos passar lá na máquina e eu vou mostrar para vocês. Então, é isso que nós vamos precisar. O zíper, eu tô usando o zíper número 5, que é o mais larguinho, o mais comum, e o cursor também número 5. Escolhe um cursor bonitinho que vai dar todo o detalhe, toda a graça na peça que você vai fazer, tá? O zíper tem 11 centímetros, tá? E esse tecidinho é mais largo, depois nós vamos cortar, só para facilitar a costura, tá? Dessa maneira. Então, aqui não tem tamanho. Desde que seja mais largo do que o zíper e um pouco maior do que o zíper, aqui, ó, eu tenho 2 dedos, tá? 2 dedinhos de tecido. Então, são 4 pedacinhos mesmo, 4 retalhinhos. Então, é isso aqui que nós vamos precisar. 2 tecidos pro forro, do mesmo tamanho desses, a estampa escolhida
com o forro, com a parte traseira, passado na manta R1, ó, tá vendo, ó? Que eu vou passado no ferro, o zíper e os terminais e o cursor. Tá joia? Então, vamos lá pra máquina. Ó, aqui tá o zíper. Direito do tecido, direito do zíper. E aqui o direito do tecido de trás. Então, vai fazer um sanduichinho. Direito, pra cima o direito e aqui o direito. Nós vamos fazer um sanduichinho e passar uma costura aqui, tá? Acompanha aí. Ó, deixa eu abrir aqui para vocês verem, ó. Entendeu? Vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Desse jeitinho mesmo. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, do outro lado, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto. Ó. Já fiz aqui, ó. Os dois lados, ó. Então, ficou assim. Sobrando mesmo, tá? Aí, nós vamos passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui para rebater essa outra aqui que nós acabamos de fazer. Viu? Assim, acerta bem a costura, para ficar um acabamento bem bonitinho, tá? E uma costura na beiradinha. Eu vou aqui. Entenderam? Ó, costurinha rebatida, tá joia? Ó, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o tecidinho da estampa, já com a manta. Nós vamos colocar o direito do zíper com o direito do nosso tecidinho. Nós vamos medir aqui certinho, tá? O zíper vai bem na beiradinha. Então, nós vamos medir aqui, ó, pra ficar a mesma distância de tecido para os dois lados, tá? Nós vamos medir certinho aqui. Essa sobra mesmo, nós vamos medir pelo zíper, tá? Aqui, como eu tô fazendo, zíper no final do tecido. E nós vamos pegar o forro direito com o avesso. Então, é o direito do nosso forro com o avesso aqui do zíper, mais o direito do tecido, tá? Exatamente assim. Então, o forro, nós vamos ficar olhando pro forro, pro lado avesso dele, tá? Então, agora a gente posiciona todo mundo aqui retinho. Na hora de passar a costura aqui, o cursor vai atrapalhar. Então, a gente vai movimentar aqui esse cursor, tá bom? Eu vou alfinetar isso tudo aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, eu medi o meio. O que que eu fiz aqui, ó? Uma marquinha. Eu dobrei, medi o meio, fiz um piquezinho bem pequenininho com a tesoura aqui e no zíper também. Medi costura com costura. Aqui, ó. Essa costurinha aqui. Com a costura, medi o meio do zíper, também fiz um piquezinho com a tesoura no zíper, ó. Bem pequenininho, tá? Pra não atrapalhar. Fiz a mesma coisa no nosso forrinho. Ó, mesmo piquezinho. Que daí vai ficar todo mundo no meio. Então, o que que nós vamos fazer? Juntar todo mundo aqui. Mede o meio, tá? Nós vamos fazer a segurança aqui pelo nosso meio da nossa peça, bem na bordinha, tá? Pra não faltar lá embaixo depois. E nós vamos passar uma costurinha aqui. Meio pezinho de máquina por aí, tá? Então, vamos lá. Chegou aqui no cursor, ó, a gente movimenta ele para trás. Ergue, deixa a agulha posicionada, tá? A gente joga o cursor para trás, para ele não atrapalhar a nossa costura, senão fica ruim, né? Vamos lá.
Pode costurar em cima do alfinete, tá? Não tem problema algum. Vou soltar aqui pra vocês verem, ó. Aí ficou assim, ó, tá vendo? Forro do lado direito, ficou certinho, tá? Ficou dessa maneira. Agora eu vou cortar esses excessos aqui, ó, tá? Vou cortar esse excesso aqui para ficar mais fácil para eu posicionar o forro, tá? E eu já vou mostrar. Ó, vamos lá, ó. Ficou prontinho, cortei só o excesso das laterais, ó, deixei essa pontinha aqui. Então, o que nós vamos fazer? A parte de trás, aquela que tem a manta, do lado direito com o direito. Então, nós vamos colocar aqui, ó, no meinho, onde eu já fiz a marcação, ó. Nós vamos colocar aqui, ó, frente com frente, tá? Vou colocar o alfinete aqui para facilitar a minha vida. Alfineta, para não sair do lugar, tá? Ó, é muito importante que não saia do lugar para o trabalho ficar bem feito, tá? Então, alfinetei aqui. Ó, agora nós vamos fazer a outra parte, tá? A parte de trás. Então, ó, meio com meio de todo mundo já marcadinho, tá? Então, assim, ó, o direito da parte de trás com o direito da sua estampa, tá? O zíper tá aqui, ó, no sanduichinho, tá? Então, tá assim. E aí, nós vamos pegar o forrinho, esse forrinho, direito com direito. Então, lá atrás, tá? A manta vai ficar aqui e o forro aqui, o outro forro aqui. Então, é direito do forro com o direito do outro lado. Assim, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui bem direitinho, ó. Tá? Então, aqui, ó, é o direito com o direito, tá? Forro com forro. E nós vamos passar uma costurinha aqui. Marca o meio certinho lá, como eu já falei, e nós vamos passar uma costura aqui, ó. Vamos lá. Vamos puxar aqui o cursor, para ele não atrapalhar a gente. Cadê ele? Aqui escondidinho. Ele já começa atrapalhando. Ai, cadê o cursor? Aqui, ó. Vamos puxar ele aqui. Ele tá aqui, ó. Tá? Depois a gente posiciona ele de novo. Então, vamos lá. Vamos lá. Ó, vamos tirar os alfinetes. E, ó. Essa é a parte de dentro do nosso porta-moedas. Entenderam? Agora, nós vamos passar uma costura rebatida aqui e uma costurinha aqui para segurar esses dois tecidinhos aqui, ó. Se quiser passar ferro para sentar bem essa costurinha que foi feita, pode passar, tá? Deixa eu fechar aqui. Quiser vincar com a unha, vinca bem com a unha aqui. E aí, a gente vai passar uma costurinha aqui. Ou uma costura decorada, ou uma costurinha reta aqui e a outra aqui. Tá joia? Ó. Já passei a costura. Já prendeu todo mundo, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar forro com forro e frente com costas. Nós vamos fazer assim. Nós vamos marcar aqui, ó, bem certinho. Aqui não pode ficar torto, pessoal, tá? Vamos colocar o zíper aqui no meio, ó, para facilitar. E aí, nós vamos colocar aqui, ó. Mas tem que ser bem certinho, tá? Pra costura não ficar torta, não ficar feio lá o acabamento. Então, assim, ó. Finalzinho da manta, deixa eu mostrar aqui bem de pertinho, ó. Finalzinho da manta com o outro finalzinho da manta, tá? Ó, então, aqui, bem certinho aqui, ó, tá? Então, alinha bem certinho essas pontinhas aqui. E aí, a gente vai colocar um alfinete e os dois lados tem que ficar iguaizinhos, tá? Eu vou alfinetar aqui, marcar bem certinho para ter bastante cuidado, eu já mostro. Ó, eu já alfinetei, bem na beiradinha mesmo, bem certinho. Eu já coloquei aqui, ó, já adiantei e já coloquei a minha etiquetinha, tá? Já prendi lá na pontinha. Se você tiver uma etiqueta também das suas peças, eu tenho.
e aí eu coloco. O que que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar a máquina aqui. Nós vamos fechar toda essa lateral, tá? Nós vamos fechar toda aqui, fazendo a curva bem devagarzinho. E nós vamos deixar aqui no forro uma aberturinha no forro bem baixo, tá? Nós vamos fechar aqui, bem embaixo do forro, nós vamos deixar uma abertura, faz um retrocesso em cada ponta, que é pra gente conseguir desvirar a nossa peça, tá bom? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham gostado da nossa peça. Ó, vou virar aqui, ó, para vocês verem. Do Senhor Koala. Uma graça essa estampa, né? Escolha os tecidos, pessoal, que combinem, né? Que conversem com a estampa que você escolheu, tá? Porque aí fica mais harmônico, fica mais agradável, né? Fica bem mais charmosa e dá mais valor na sua peça, tá? A estampa de dentro pode ser também conversando com a parte de fora ou simplesmente uma estampa branca, né? Um tecido branco que dentro acaba ficando neutro, né? Então é isso aí. Obrigada, façam, comenta lá se vocês gostaram, se ficou fácil, alguma sugestão, tá? Muito obrigada, pessoal. Gratidão.